E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou sobre Carlos Coronel, novo goleiro do São Paulo. São Paulo fechando a contratação do goleiro, veio de grátis, a melhor parte. O tricolor se reforçando. Eu quero que você comente aí, o que você achou da contratação desse goleiro? Bom nome? Mau nome? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo todos os dias para vocês. Bora assistir o vídeo junto aí no final, tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse novo goleiro do tricolor. Gretz, direitos autorais, deixa a descrição, você vai em relação. Simbora pro vídeo. Coronel, novo goleiro do São Paulo. A gente tem um pouco de trazer pro torcedor do São Paulo, que é esse cara aí, onde é que ele tava, onde ele jogava, onde ele já jogou. Olha só, tá com a bandeirinha do Paraguai, porque inclusive ele já serviu a seleção do Paraguai. São 33 jogos para ele em 2025, 10 sem sofrer gols e 43 gols sofridos. Você não vai lembrar dele porque ele não passou, basicamente, pelo futebol aqui do Brasil. A passagem dele é rápida ali, basicamente pela seleção, pela base do São Paulo. Aí ele entra ali no Red Bull e já muda lá para a Áustria, para o RB Salzburg. É por isso, ele nasceu em Corumbá, mas ele é naturalizado paraguaio. E aí ele jogou pelo Philadelphia Union 2 e o New York Red Bulls, que é onde ele jogou mais. Que ele tem o contrato agora, o Red Bull New York não quis renovar agora nesse momento, por isso que ele ficou livre no mercado. E ele foi... A história é a seguinte, vamos resumir essa tela aí. Tá. Jogador que surge aqui no Brasil, lógico, brasileiro. Tá. Faz um teste lá em Cotia, tem uma passagem rápida pro Cotia, mas é dispensado. Tá. Aí ele vai pro Red Bull, chega no Red Bull, é negociado e fala assim, ó, garoto, vai pra Áustria. Tá. Logo cedo foi pra Áustria, chega lá na Áustria e ele não consegue jogar no Salzburg. Aí é jogado para um outro time, que é um time B do Salzburg lá na Áustria, tem uma passagem pela Áustria, e aí os caras resolvem, e ele também resolve, ir para os Estados Unidos, que é onde ele fez grande parte da carreira dele, mas lá nos Estados Unidos, em 2000, agora mais recentemente, 2000 alguma coisa aí, mas na década, não mais que 10 anos, ele se naturaliza paraguaio, e aí ele é convocado pela seleção paraguaia e defende o Paraguai, inclusive no jogo contra a Argentina, nas eliminatórias agora. Mas é um goleiro titular da seleção paraguaia, né, Luciano? O goleiro titular foi o Gatito Fernandes. Durante grande parte das eliminatórias, já com o Gustavo Alfaro como treinador, que teve a grande reação Paraguai que vai à Copa do Mundo, né? E o Carlos Coronel, me parece, teve menos chance e jogou uma reta final com o Paraguai já garantido. O São Paulo, o movimento do São Paulo de contratar um goleiro agora é precisar elevar o nível da concorrência do Rafael. O Jandrei não elevou esse nível. O Jandrei que vai ficar no Juventude esse ano. Então me parece que assim, o Carlos Coronel vai ter condição, vai ter capacidade, vai ter recurso para fazer o Rafael, se precisar ter uma sombra um pouco maior, a contratação tem que ser assim. Sim. Porque se a sombra não aumentar, o São Paulo está gastando um goleiro que não vai jogar e não vai incomodar. O goleiro reserva tem que incomodar o titular em algum momento. Que se o titular não estiver bem, ele tem que olhar e falar o seguinte, opa, se entrar o Carlos Coronel no gol, vai tomar conta. Ele é um goleiro desse nível? Você acha que é? Será? Porque assim, ele vem pro São Paulo também pra querer jogar. Sim. Você tá falando de Copa do Mundo. Sim, Copa do Mundo. Não é interessante pra ele ficar 6 meses, por exemplo, sem jogar. Né? Então, se o São Paulo conseguir, com a mudança, né? O Jandrei já estava fora no passado, saiu no segundo semestre, né? Mas vai ficar no Juventude agora. Se o Carlos Coronel elevar o nível da concorrência do Rafael, boa contratação. Eu acho que a contratação, ela faz sentido. Para não elevar o nível do Rafael, que é um bom goleiro e muito identificado com o São Paulo, me parece muito sério com o clube, muito profissional com o clube, aí não tem muito sentido a contratação. Preocupa ele vir da MLS? Vocês acham que... É igual quando a gente fala, a Europa é um nível diferente da América do Sul. Não sei, quer queira, quer não, o futebol mexicano tá acima da MLS. Sim. Tá. Nível competitivo, né? Ou seja, ele vai vir de um futebol que... E a gente, quando fala de América, o Brasil hoje está acima do futebol mexicano. Sim. Nível de competitividade e tudo mais. Então ele vai vir de um futebol, de uma liga um pouco mais fraca. Em que ele estava jogando, Só né? que, por outro lado, ele é o goleiro da seleção do Paraguai. Então, assim... Colocando em perspectiva, ele vem de uma liga mais fraca para um time que tem goleiro titular. Sim. Não é que São Paulo está querendo chutar o Rafael. Não, então. Ele vai precisar, diria outro lá, diria Luxemburgo, vai precisar cavucar em Barro Fundo. Como que é?
O Lucha fala, tem Cavucar e Barro Fundo. É, isso aí. A missão é difícil. O Lucha falava. Eu aprendi muito, eu estou aprendendo muito hoje aqui. O F-Show ele tem essa característica mesmo. A gente não gosta muito de guardar conhecimento. A gente procura Isso compartilhar. é lindo. Nem sempre é um conhecimento útil, mas a Não, gente mas uma tenta- hora dá pra usar. Como é que é cavucar em barro fundo? Cavucar em barro duro ou em barro fundo. Então ele vai precisar, né? Tá. Algum sentido tem. Ou ele quer estar mais perto do seu país, ele quer estar mais perto do radar Ele olha do seu pra Copa do treinador, Mundo. ou ele acha que ele está mais perto da Copa do Mundo assim, ou ele acha que por uma situação de calendário, São Paulo vai jogar, vamos lembrar, Sul-Americana, vai jogar Campeonato Brasileiro, São Paulo vai jogar estadual, Brasil. que pode ter algum tipo de rotatividade por ali. Alguém sinalizou isso para ele, porque, obviamente, ele precisa entender. Quando ele senta para negociar, onde eu estou no elenco? Qual é a projeção? Vou fazer quantos jogos? Então, acho que pode ter a ver com isso. Agora, São Paulo tem goleiro. Tem. Podemos comparar, então, Carlos Coronel com o Volpi quando veio? Porque, claro, vamos pontuar. Na época que o Volpi veio, ainda tinha aquela busca pelo novo Rogério, ou então aquele buraco E o do... Volpi veio, né, Luciano, como um ídolo do futebol mexicano, É isso que do eu ia Toluca principalmente, né? Sim. Ele foi muito bem no Figueirense aqui no Brasil, ele sai para o México. Uma cadeira e que no não tinha México, dono. a uma carreira cadeira não dele tinha me dono. parece estava mais consolidada que a do Coronel. Então, só que ele chega com Coronel o acho que grande mudou um público pouco brasileiro, mais, né? ainda não conhecia o Volpi, depois que ele veio para o São Paulo, porque o que acaba viralizando do Volpi é as defesas que ele fez no Toluca, Sim. defesas Alguns gols de magníficas, pênalti que ele narrações, fazia. alguns gols de pênalti. E aí a torcida aqui falou, mas quem é esse Thiago Volpi? Ele vem, tem a passagem pelo São Paulo, e agora tem gente já comparando o Carlos Coronel com a chegada do Volpi. Eu não, assim, só se for comparar a questão do desconhecimento do atleta, porque tecnicamente eu não sei. O que eu vi ainda do Coronel é exatamente o que passou de vídeo aí. Melhores momentos, DVD, é maravilhoso. Você não vai colocar os seus piores momentos. Claro. Então, assim, eu falo assim, até peço desculpa ao fã de esporte, mas eu conheço muito pouco desse Também vi jogador. pouco. Muito pouco para avaliar assim, não, de Na seleção fato, paraguaia ele não tem tantos é um jogos cara assim. que Não vai tem. brigar com o Rafael para titularidade. Eu estou muito assim na linha do que o Pedro falou. Para ele ter assinado um contrato, entendendo que ele estaria mais próximo à Copa do Mundo vindo para o São Paulo, é porque falaram que vai ter algum momento em que ele vai poder jogar nesse calendário maluco que é o futebol brasileiro. Então, aí a gente vai conseguir avaliar a questão da condição. Um fato é, ele estava jogando, ele era titular. Sim. Tava jogando. Ritmo de jogo. Agora, como é que vai ser essa disputa, eu não sei. Tecnicamente, eu não consigo avaliar. Mas eu acho que é realmente diferente, né? Eu acho que é isso que eu concordo com vocês. O Volpi tinha um caminho trilhado no México, como ídolo Não, lá e e tudo mais, que conheciam é ele do diferente. Figueirense, assim, ele teve uma passagem. Sim, teve uma no passagem Brasil, assim. sim, você muito Porque o Carlos bom. Coronel não tem uma passagem aqui no Muito Brasil. boa, né? Muito bom no Figueirense. A passagem dele aqui no Brasil não existe, o Carlos Coronel. É muito pouco na base e só. O que um goleiro precisa ter para ser bom, Rafael Pratos? Bom, aí tem muita coisa. Tecnicamente tem que ser muito bom, agilidade, saída de gol, reflexo. Acho que o Rafael tem muito disso, né? Além da identificação do Rafael com o São Paulo. Então, assim, mas vocês falaram muito bem. É um goleiro que está no radar da seleção paraguaia, que certamente está olhando para a Copa do Mundo, em que ele deve estar presente, e que ele chega ao Brasil, se não para jogar todas, para jogar um pouco mais, ou para jogar algumas vezes. Né? Ele não viria ao Brasil, além de ser uma grande liga, para um grande clube como é o São Paulo, que ele acertou, para ficar 6 meses esperando convocação. Seria interessante para ele. Por mais que talvez o contrato, não sei se da MLS era mais interessante ou pior que o do São Paulo. Parece então, que não assim, houve interesse na renovação por parte para do Red Bull. continuar. Então. Ah. São Paulo é a segunda contratação do São Paulo para 26, né, Luciano? A do Danielzinho eu acho que é muito interessante. Muito boa. O Danielzinho foi muito bem no Mirassol. E o Coronel, a gente está olhando que vai chegar para ser sombra do Rafael. Veremos se o Coronel, com o decorrer dos jogos, trabalhando no São Paulo, muda um pouco esse patamar de que ele vai chegar para ser reserva. Não, vai chegar para incomodar o titular. Chegar para incomodar o titular, São Paulo contratou bem. E Breno Lopes, hein, Pedro? Breno Lopes, qual que é a quantia? 2 milhões de salário? De salário? Quanto? Opa! Quanto que é? Não, 2 milhões de contrato dele. Eu não sei quanto que o Fortaleza paga Transferência com- o salário vai ter que dele, pagar porque, o pelo amor de Fortaleza, Deus, né? Não, com todo respeito ao Breno Lopes. Famosa composição de grupo. O Breno Lopes hoje é um jogador para compor grupo. Porque se o São Paulo está pensando... O Breno, quando já fez... O Breno, autor de gol de final de Libertadores, já era um cara de composição de grupo. Sim. O Breno de Fortaleza não era exatamente a principal referência técnica do Fortaleza. O Breno, para São Paulo, ele tem muito mais a ver com composição de grupo do que eu achar que ele vai fazer alguma coisa muito diferente disso. São Paulo tem jogadores, São Paulo, inclusive, eu acho que
vai mirar outro tipo de jogador. Agora, o Breno Lopes não é nada além disso, Luciano. Interessante, se esforça, tem suas qualidades, mas é um cara para compor o grupo. Não é um cara que o São Paulo está contratando o Breno Lopes, essa é a grande reserva técnica do clube para a disputa desse primeiro semestre de início de brasileiro e sul-americano. Não é por aí. Então nenhum movimento do São Paulo nenhum movimento do São Paulo feito até agora. O torcedor do São Paulino vai passar o ano aí, o Danielzinho acho que tem bola para jogar. A situação do São Paulo, o amigo lá, o fã do esporte, que mandou um vídeo para a gente, falou, tem que falar do São Paulo, informação do São Paulo. São Paulo tem que se preocupar muito fora de campo. Isso sim. Porque o que acontece fora de campo impede São Paulo de dar voos mais altos. A instituição passa por uma crise gravíssima. São Paulo não vai ter a movimentação de mercado que outros times vão ter. São Paulo precisa primeiro entender quem vai comandá-lo, fora de campo até, ponto de vista de dinheiro vai existir, que baque ele vai tomar do ponto de vista de a mexida ali que pode acontecer por conta dessas investigações que estão em curso, para achar que vai chegar aqui e falar que São Paulo vai ter uma excelente movimentação na janela. Vai ser isso aí. O perfil de busca no mercado para essa janela vai ser esse aí. A concentração está muito fora de campo também para tentar acalmar um pouco de um time que não vem bem do ponto de vista financeiro, não tem reserva para hoje virar e falar que vai fazer uma institucional é muito grave. A situação de São Paulo é complicadíssima, Luciano. Que bom que ele está podendo se movimentar para nomes de composição de elenco. Luciano, só rapidamente dar um alô aqui. A Michele Silva, grande, excelente companheira de trabalho que eu tenho, trabalho no Rio de Janeiro. A Michele falou sobre o Marlon Freitas, que a gente comentava há instantes, que ele tem contrato com o Botafogo até o final de 26. Aí. Talvez seria interessante o Botafogo poderia abrir negociações, porque ele pode assinar um contrato no meio do ano. Então o Botafogo é aquela história, lucra melhor agora lucrando, que às vezes perde um jogador que ficaria no clube. Ela que me lembrou, o contrato do Marlon Freitas até o final de 26. Talvez o Botafogo esteja a explicação que o Pedro Ivo falou, que olha, estão procurando o Botafogo porque o Botafogo sinalizou que talvez possa negociar. Pode ser por isso, contrato. Tem notícia aqui, ó. A última janela que o Botafogo pode negociar o Marlon é essa. A próxima ele já aparece na próxima de graça. Então... Ô, Marcelo, qual que é a informação aí? O Vene Casagrande colocou lá 5 milhões de euros e quantos anos? 3 anos de contrato. Pra quem? A do Palmeiras pelo Marlon? Pro Marlon. Eu acho que 5 milhões de euros a gente está falando aí em mais de 30 milhões de reais. Mais ou menos isso aí. De 35 milhões. 35 milhões de reais. Aí, olha, um cara que você, mercado um cara que talvez, então, pro cara que você não faz mais negócio com ele a partir do meio Qual a do ano, idade do Marlon Freitas? 3, ele tem 30. 30? Tem 30. 30 fechado. Pois é, meus amigos, o São Paulo aí meio que, não vou falar debaixo dos panos, mas uma contratação que vazou agora depois de já concretizada. Contratação do Carlos Coronel, um goleiro desconhecido para a maioria das pessoas, mas que a gente viu aí falando que o Volpi veio como ídolo no México, o Carlos também vem como ídolo na MLS. Um goleiro que ficou muito tempo lá, muito respeitado, um dos líderes do elenco. Teve videozinho de despedida e tudo mais. Não é um cara qualquer, não tá vindo um cara qualquer, um completo desconhecido. Para nós tudo bem, mas para eles, sim, é alguém muito importante que tá deixando o clube. Até estranho, né? O clube não quis renovar com ele, 28 anos. Se eu não me engano, eles são lá a franquia da Red Bull, né? Eles têm por primícia optar por jogadores mais jovens. Um bom nome. Eu confesso que até em alguns vídeos atrás falei que o São Paulo precisava ir atrás de um goleiro, não era prioridade, mas precisava, porque a gente ainda não tinha confiança no Yang, o Leandro também não. Foi para mim uma boa sacada do São Paulo, e a melhor parte foi não ter vazado. Não ter vazado a informação do Carlos mostra que, apesar dos problemas políticos do São Paulo, mas vazou agora. Mas agora tá tudo certo. Todo mundo sabe que ele é jogador do São Paulo. É muito diferente vazar no começo ou no meio da transação do que quando tá no final das coisas, tudo acertado e tal. O atleta já deve até se representar agora, depois da virada do ano, pra pré-temporada. Isso é interessante, não ter vazado. Isso mostra que pelo menos o departamento de scout de contratações estão blindados de todas essas polêmicas que estão acontecendo nos bastidores do São Paulo. Especificamente sobre ele, eu disse isso no vídeo de antes de ontem, não me lembro exatamente, que o Rafael, para mim, ele é um bom goleiro, mas não é um goleiro espetacular, não é um goleiro milagreiro. É o típico goleiro que, quando toma gol, a gente não questiona. A gente teve por muito tempo Denis, Sidão, o próprio Volpi, depois do bom momento dele.
passou por um momento em que todo gol que ele tomava, todo gol que o São Paulo tomava, a gente falava, pô, velho, se ele faz isso, pô, se ele faz aquilo, se ele estica o braço, se ele tá mais pra direita, se ele tá mais pra esquerda, dava pra pegar. O famoso dava pra pegar. Com o Rafael, a gente não tem esse tipo de questionamento, ou pelo menos a maioria das vezes não tem. A maioria dos gols que o Rafael toma não são gols bobos. O São Paulo, por muito tempo, se especializou em ser um goleiro que tomava gols bobos. Gols, pô, que isso é inacreditável. A bola vinha e entrava. O Rafael não tem esse tipo de sorte ou de azar. É um cara que bolas defensáveis ele vai defender, mas não espere que ele vai buscar aquela bola na gaveta fazer milagre. Eu não acho o Rafael um goleiro milagreiro, um goleiro espetacular. Ah, mas contra o Corinthians ele fez... Sim, contra o Corinthians ele fez defesas. Agora, mais recentemente, num jogo que eu não vou me lembrar exatamente qual foi, o Rafael foi muito importante, mas não com milagres extraordinários, mas sim com boas defesas. E é o mínimo. Acho que a grande questão é que o torcedor do São Paulo tá, porra, muito se rebaixando demais. Um goleiro que faz boas defesas é o mínimo. Nós não queremos de jeito nenhum um goleiro que frangue, um goleiro fraco. E um goleiro que faz boas defesas é o mínimo que esperar, que nós torcedores temos que esperar de um goleiro que guarda a meta do São Paulo. Mas longe de ser um goleiro de alto nível. Rafael tá longe de ser um goleiro de alto nível, um goleiro espetacular, um goleiro a nível espetacular. E assim como o Carlos Coronel, eu acho também que não. Mas isso serve para aumentar a concorrência pro Rafael. O Rafael tá muito tranquilo. Se ele joga mal, se ele joga bem, se ele se lesiona, ele volta, vai ter alguém, o lugar dele vai ter guardado. Agora a gente tem um outro goleiro. Uma sombra pro Rafael. E isso é importante. O Rafael já tem mais de 30 anos. Daqui 2, 3 anos o ciclo do Rafael vai estar acabando. E você vai ter um substituto. Começar essa transição de forma é algo também interessante para o São Paulo. Vai chegar um goleiro com 20 anos, 28 anos, daqui 2 anos, quando o Rafael começar, ou tiver 30 anos, né? O Rafael tiver 30 anos, quando o Rafael estiver chegando aos 34, 35 anos, você vai ter um goleiro com 30 anos, já experiente, já rodado e tal. Isso é interessante, a gente tem que pensar nisso também. O São Paulo está se reconstruindo. O São Paulo está no processo de reconstrução. O goleiro para mim não era prioridade. O São Paulo para mim ainda precisa de um meia. O São Paulo precisa desesperadamente de um meia. A gente tá vendo aí o São Paulo, o negócio de Breno Lopes, cara, é inacreditável se o São Paulo contratar um cara como o Breno Lopes. É simplesmente inacreditável. Um jogador fraquíssimo, arrogante. Além de... acho que a pior parte de ser fraco é a arrogância. Eu detesto jogador fraco que acha que é bom. O Breno Lopes é um jogador fraquíssimo, horrível, horrendo, pé de rato. Horrível. É inacreditável. E, para aquela posição, Caleri, André Silva, Rian. Ah, mas ele pode jogar de segundo atacante. Você tem o Luciano, você tem o Lucas. Alguém aqui acha que o Lucas vai jogar de meia? Vai voltar para recuar para jogar de meia? Eu acho que o Lucas, a probabilidade maior de o Lucas passar a jogar como segundo atacante. O Luciano ir pro banco, o Lucas jogar como segundo atacante e o São Paulo contratar um meia. O São Paulo precisa desesperadamente do meia. Saiu a notícia agora há pouco que o Fortaleza conseguiu o empréstimo do Mailton, nem consegui apurar para ver se é verdade. Se o São Paulo fez isso, para mim é outro erro. Ah, você tem o Mike e você tem o Cedric, mas o Mike é um menino. O Mike é um menino. Ele vai oscilar. Eu, sinceramente, se for verdade essa notícia do empréstimo do Mailton pro Fortaleza, uma péssima pra mim. Pra mim é uma péssima. Ah, mas o cara vai ganhar rodagem, vai voltar. Ele poderia ganhar rodagem no São Paulo. Eu não acho o Mailton um lateral fraco. Não, ele chegou no meio dessa muvuca, jogou pouco e tal, mas ele é um bom lateral. Mas precisa de confiança. É engraçado que para outros jogadores, é sequência... Porra, 2020... não vou lembrar qual foi o ano que o Luciano atuou de meia. Porra, o Luciano jogou mal pra caralho o ano todo. Fez alguns golzinhos que salvavam a pele dele, mas tecnicamente foi um ano muito abaixo do Luciano. O ano de 2024, né? Nós estamos em 2025, é o ano de 2024. E o Luciano era titular absoluto. Nada contra o Luciano, particularmente. Eu não gosto do Luciano atuando como meia. Acho que ele rende mais como segundo atacante.
todo mundo acha isso, né? Mas, pô, tem que dar rodagem, tem que dar oportunidade pro cara. Boa contratação do goleiro. Se o Mailton foi realmente emprestado, não consegui apurar antes de começar o vídeo, uma péssima notícia pra mim. Não gosto do empréstimo do Ailton. E Breno Lopes é sacanagem, isso é putaria. A contratação do Breno Lopes é algo, se realmente rolar, é algo simplesmente inacreditável, inaceitável. O São Paulo cogitar a contratação do cara extremamente fraco como ele. Pra mim, o São Paulo precisa focar em pontas. A gente só temos o Ferreirinha. Tem os meninos da base lá, mas já tem sondagem e tal, não sei o que. Só temos o Ferreirinha de ponta. Só o Ferreirinha. O São Paulo precisa de mais um ou dois pontas pro Crespo mudar o sistema de jogo. O Crespo já indicou que gostaria de mudar o sistema, talvez atuar com dois extremos, né? Não tem. O São Paulo deveria focar em contratar 2 meses rápidos. Contratar mais um 10, não. Contratar um 10 de verdade. Um organizador pro meio de campo. Eu acho do elenco de São Paulo, ok. Pra Sul-Americana, pra Paulista, é um elenco ok pra permanecer na Série A. Mas precisa de algumas peças. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.